Começando mais um Dono do Posto hoje, dia 21 de janeiro, e agora 2025, Paulo. Larga 2024, larga 2023, e agora é um ano novo, presidente nos Estados Unidos novo, né? É isso aí, o novo presidente falando muita coisa, muita maluquice, na minha opinião, né? Opa, ele gosta, né, de uma polêmica, mesmo depois que ganha, né? Mas eu acho que todo presidente, primeiramente, gente, feliz ano novo para todos, né? Um bom ano para nós, para todos nós. Eu acho que muita coisa virá aí. A gente não vai esquecer 2024, mas não vai ficar voltando muito. Muita coisa de 2024 ainda interfere em 2025, né, não, Daniel? É isso aí. Eu, Daniel Costa e Paulo Tavares, revendedores daqui de Brasília, Distrito Federal. É isso aí. Seja muito bem-vindo, revendedor do Brasil. E 2024, Paulo, em uma frase, como foi para você e para os seus negócios? 2024 acho que foi o ano para os negócios, né? O ano da minha virada. Eu realmente, foi uma virada? Eu dei uma virada aí. Legal. A ideia é diversificar, viu, Daniel? Esse mercado de combustíveis é bom, é interessante, mas não está fácil, você sabe, né? Só ficar nele não é uma boa opção, né? Estou só falando aí de novo com relação ao presidente Trump, né? Só para não ficar em aberto. Eu acho que todo presidente é assim. Eu lembro que o presidente Bolsonaro, quando se elegeu presidente, prometeu mundos e fundos e não cumpriu. O próprio presidente Lula teve uma reunião no dia da posse do Trump, começou a pedir muita desculpa, inclusive dizendo que muita coisa que ele prometeu não cumpriu ainda. E eu acho também, tenho certeza, que o Donald Trump, né, muita coisa que ele falou para a plateia dele, e tem muita coisa que ele não tem como cumprir, né? Só um exemplo muito simples. Hoje é impossível ele trazer o custo da mão de obra de tudo que os Estados Unidos têm para fabricar fora, que ele fabrica fora, várias empresas americanas fabricam fora, China, Taiwan, em tudo quanto é lugar, não é possível ele trazer esse custo de mão de obra para dentro dos Estados Unidos. Não tem como concorrer. Que tem sindicatos fortíssimos, o custo da mão de obra nos Estados Unidos é muito pesado, né? A gente sabe disso, o salário mínimo lá não dá nem para comparar, então essa é uma das coisas que ele não vai conseguir fazer, né? Só como exemplo, né? A não ser que ele queira encarecer todo o produto dele e ele não conseguir nem exportar devido ao custo. Só vai abrir as portas para que a China, que já vem avançando muito na sua tecnologia, vamos falar disso hoje, inclusive. Vamos falar disso hoje. A China não é mais uma cola-copia, né? Ela tem hoje tecnologia de ponta e muito avançada. Mas vamos lá. Bora, vamos lá. Uma horinha aqui com vocês. Pauta número 1, Paulo. Reajuste de preço de combustíveis e esquentará. Primeira reunião da Petrobras. Isso é pauta e matéria, né? A Bicom já vem falando muito. Eu tenho falado muito com a imprensa, me perguntado sobre isso, né? E a defasagem hoje, Daniel, no diesel é de 67 centavos. 58. 67. E na gasolina de 30 centavos. Então, pode ser que no momento, né, ela possa suprir o mercado, mas uma hora isso daí vai estourar. Apesar do Brasil, a gente vai falar um pouco aqui, ser o maior importador de diesel, né? E talvez da Rússia, e talvez isso é o que tenha salvado o mercado, viu, Daniel? Porque a Rússia exporta muito abaixo do mercado. Senão estaria R$1 defasado. Exatamente. Então eu acho que ainda não se criou problema, porque o Brasil, nós vamos falar aqui, a Turquia são os maiores importadores, e o preço é muito abaixo do normal. Mas o que se diz aí é esquentar o mercado mesmo, está muito quente. A gente não sabe ainda o que a decisão vai tomar, né? Mas eu creio que a Petrobras ainda vai segurar um pouco esse preço, Daniel. E olha que interessante, porque impacta Paulo, na inflação, né? Interessante, Paulo. E outra coisa, está assustador essa tabela, né? Você vê 67 centavos defasado e 30 centavos na gasolina. E isso veio crescente em pouco tempo, né? Não veio de 6 meses. Não, o problema aí, Daniel, maior é o dólar, né? Que deu uma disparada no final do ano, bateu a casa dos R$6 e não voltou para trás mais. Nós abrimos 2024 com dólar 5,74. E agora... Não, desculpa, 4,74, me perdoe. Que já era alto na época. 4,74. Nós estamos a R$6, né? Está fechando hoje, abriu hoje a R$6,02, eu olhei há pouco tempo. Ainda é alto, né, Daniel? E me fala, Paulo, até quando a Petrobras vai segurar? Então, eu acho que enquanto ela perceber que há
suprimento no mercado, não está faltando produto. Não vejo ainda no Brasil inteiro bandeira branca com falta de produto. Tem que se lembrar que principalmente no diesel, principalmente o diesel, a gasolina não é o problema. Eu acho que isso, como a Petrobras adotou um modelo, né, de a cada ano fazer um reajuste ou para cima ou para baixo, e aí ela não bateu esse ano, ela fez em julho de 2023, julho de 2024, então não tem um ano ainda. E os números da Petrobras, você veja que isso não está interferindo na empresa, porque os números de lucro da Petrobras são muito altos. Ela vem pagando dividendos altos, inclusive. Então, veja que ainda não há impacto nas contas da Petrobras. O que vai acontecer é que ela vai pagar menos dividendos. Sim, vai ter menos lucro. Ela vai dar menos lucro. Né? Então, mas ela também já teve alguns lucros durante o período que foi acima do esperado. Exatamente. Né? Então, eu acho que é sazonal. O ponto é até quando? A questão que eu acho que vai pesar mais na Petrobras é o seguinte. A meta de inflação do ano passado extrapolou o teto da meta, que é 0,5% para mais e 0,5% para menos, né? Que seria 4,5%, bateu 4,78%. Sabendo que agora, infelizmente, isso é uma crítica que eu faço, vai ficar até um alerta. Perdão, aqui. Paulo, foi 4,70 a menos? Não, deu 4,78% de inflação. E o teto era 4,5%. Perfeito. Né? Porque ele tinha um teto de meta e 0,5 ponto percentual para cima e para baixo. Perfeito. Então, bateu 4,78%. Então, veja só. Lembrando que a partir de 1º de fevereiro, você que está nos assistindo, tem aumento de ICMS, que foi uma decisão dos governadores, não tem nada a ver com o governo federal. ICMS de 10 centavos na gasolina, nós estamos falando de 5%, e ICMS de 6 centavos no diesel. Então, são dois produtos que obrigatoriamente já terão seus reajustes, e isso vai impactar na inflação. Se tiver um ajuste pesado aí de 60 centavos no diesel, vai ter um problema sério, principalmente para os caminhoneiros num país de dimensões continentais. Eu não acredito ter esses reajustes agora. Também. Se tiver, deve ser 30%, 20% do valor, ou seja, 15 centavos. 20, talvez no máximo. Mas que já vai afetar um pouco a inflação do país. Com certeza. Vai começar com o pé esquerdo 2025. Isso fica ruim. Então eu acho que eles vão segurar já não mais bastava um pouco. o Pix, e o governo vai ter que segurar mais um aí, hein? Você vê que ontem, na posse do Donald Trump, ele falando aquelas baboseiras que ele falou, acabou que o dólar caiu, cara. O dólar começou a cair por quê? Porque o que ele disse não tinha nexo e economicamente não afetava. Porque ele não falou que vai taxar o Brasil, ele apenas disse, os Estados Unidos não precisam do Brasil, o Brasil que precisa dos Estados Unidos, e assim sucessivamente para a América Latina. Falou a mesma coisa da Europa, só não falou da China. Ou seja, todo mundo sabe que ele não falou nenhum número do tipo... Vou fazer amanhã um decreto de taxar. Não fez. E os decretos que ele assinou são todos internos, né? Coisas internas de imigração. Ele ainda não está fazendo nada muito radical. Nada. Mas deve sair alguma coisa aí, né, durante o mês. Mas eu acho que ele vai fazer o seguinte, vai ter muita discussão de Itamaraty aqui e Itamaraty de lá. Eu acho que o Brasil não afeta muito com isso. Não afeta não. Então aquilo que ele falou que ia taxar, não vai taxar nada, né? Ele vai fazer algumas coisas. Ele está preocupado mesmo com os BRICS. Eu tenho certeza disso. Com essas decisões ambientais. Ele quer produzir petróleo. Ele quer produzir hoje os Estados Unidos, por incrível que pareça, já é autossuficiente. Ele consome 20 milhões e produz 20 milhões. Ele vinha subindo, estava em 18 milhões, já está em 20 milhões. Então, ele não tem problema de importação. O que não tem é o consumo que deveria ter, né? Isso. Ele deveria consumir muito mais do que ele está consumindo. Ele já chegou a consumir 22 milhões de barris. Está consumindo 20. Isso. A pandemia ainda não voltou. Né? O consumo que era antes. Mas ele, por exemplo, acabou com 1 milhão de trabalhadores que estavam em home office nos Estados Unidos. 1 milhão de trabalhadores americanos que trabalham no serviço público americano, né? Pauta 2, Paulo. Preço do etanol deverá seguir competitivo, mesmo com possível alta. Vendas de etanol das usinas cresceram 2,5% em dezembro. E hidratado atinge maior volume da safra 2024-2025. É isso aí. A gente volta a falar do etanol porque o etanol vem impactando nos preços dos combustíveis em todo o Brasil. E não é o etanol na gasolina, e lembre-se que o biodiesel também subiu bastante e hoje compõe 14% do diesel. Então, já falamos muito sobre esse problema. É um problema e é um problema de preço. E vem batendo recordes de produção do biodiesel e ele afeta o preço. Eu estou dizendo isso porque
Eu queria mandar aqui, inclusive, um abraço para o Omar, presidente do Sindicato da Paraíba. E vem conversando muito, conversou comigo domingo longamente, me explicando muito sobre essa questão do etanol. Uma coisa interessante, eu não sabia, e eu agradeço ao Omar. A safra do etanol, quando termina no Nordeste, começa da região Sudeste. Olha só. E Centro-Oeste. Não sabia também, não. Eu também não sabia. É engraçado. É invertida. É invertida, porque você sabe que clima, né? O inverno na região Nordeste chove muito. E aqui não. E aqui não. Aqui é o verão. E aqui no verão chove muito. Então, talvez seja isso, né? Mas eu sei que a safra quando uma termina, a outra começa. E por que vem subindo muito o etanol, principalmente na região Sudeste? Por isso. Nós estamos na entre-safra na nossa região. E o Nordeste já passou por isso. E como os números pregam aqui, né, o consumo aumentou muito. E é bom lembrar que o etanol e o anidro estavam R$2 há um ano atrás. E hoje eles estão batendo a casa acima dos R$3. R$1 durante um ano. E isso impacta na gasolina, né, Daniel? E impacta também o dólar, o aumento da gasolina também impacta. Com certeza, com certeza. Essas variáveis econômicas interferem. Então, em todo o Brasil, o preço da gasolina subiu. E eu fiquei muito surpreso, Daniel, em ver uma tabela que foi publicada de dezembro, em que Brasília era a última colocada em preço médio. O preço mais caro do Brasil. Mais barato do Brasil. De todos os 24 estados, o DF era o mais muito abaixo da média de R$ 6,50. Verdade. Muito abaixo, estava 6,11. E às vezes as pessoas reclamam que, na verdade, não à toa, os grandes revendedores aqui do Distrito Federal vêm reclamando muito os prejuízos, né? As pessoas às vezes acham R$6 é prejuízo, gente, porque a margem, de acordo com os dados da própria Agência Nacional de Petróleo, da distribuição é pouco mais de 13% hoje. E está junto com a distribuição, porque é distribuidora e revendedor. E a distribuidora não tem custo de funcionário, porque a distribuidora não tem funcionário. Quem tem os 10 mil colaboradores do DF são os postos. Então, isso tem impactado, é mais uma coisa para reforçar, que às vezes o cidadão não entende, a gasolina às vezes aumenta por isso. Ela vem aumentando semanalmente há 6 meses. É 2, 3 centavos por semana. Aí tem uma hora que o revendedor, infelizmente, tem que repassar para o consumidor. Faz o reajuste, né? E fica um valor. Na verdade, não é o mais barato agora do Brasil, mas não é o mais caro, né? Está no meio da coluna. O DF agora está no meio e sempre foi o mais barato por muito tempo. Sempre foi, por muito tempo. E será que volta, Paulo? Então, o mercado do Brasil é um mercado muito estável, só ele vai dizer. Eu acho que a tendência no Distrito Federal, e eu estou enxergando isso, eu tenho conversado muito, eu acho que nos próximos 3 ou 4 anos vai ter muito posto bandeira branca. Opa! Muito mesmo. Todos têm dito que vão desbandeirar devido a esse preço. Eu viajei para Fortaleza, Paulo, e fui de carro, eu rodei 5 mil quilômetros. Caraca! Quando eu saí de Brasília, aqui estava um preço de R$ 5,89, R$ 5,95. O mais barato que eu abasteci foi R$ 6,49. Agora vê, hein? O mais barato. 5 mil quilômetros. Sim, em 5 mil quilômetros rodando. E a gente tem mais história para falar dessa viagem, mas nas próximas pautas. Você já começou a falar da pauta 3, ranking dos estados combustíveis. Pelo levantamento, os preços médios dos combustíveis no país apresentam as seguintes variações no ano de 2024. Gasolina, 8,38% e etanol 16,51%. Diesel, S10, 0,91%. Essa é a variação que teve no ano, né? Isso. Todos positivos, Paulo. Agora, vamos falar aqui, né? Se você pensar que a gasolina, aonde estava R$ 6,00, você botar 8%, são 60 centavos. Eu tenho uma pergunta para todo revendedor do Brasil que está nos ouvindo, Paulo. Eu não sei se você refletiu como eu. Eu quero saber aonde que o revendedor ampliou seu capital de giro nesse percentual durante o ano. Boa, bicho. Porque a gente está falando... Quem aumentou de lucro em 8%? Se um posto vende só gasolina e ele aumentou 8%, da onde você tirou 8% para aumentar no capital social? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui para o cidadão comum. E nós podemos dar aqui a certeza absoluta que nenhum revendedor do Brasil, com esses números, aumentou o seu EBITDA em um ano em 8%. Não, nenhum. Nenhum.
Só se for lavar dinheiro. Aí é diferente. Mas é outro. Deixa para o ICL. Aí é coisa para Polícia Civil, Polícia Federal e... Cara, é muito alto. Se aumentar o seu capital de giro então, a média de reajuste no Brasil foi de 6,38% na gasolina, 16,51% no etanol. Como eu disse, o etanol CPEA Exalc estava em janeiro do ano passado, de 2024, R$ 2,03. Ele está hoje R$ 3,06. Nós estamos falando aqui no caso da Exalc do Distrito Federal, que é Goiás, que nós compramos, de 50%, Daniel. 50%. Tá certo? Então é isso. Então isso aqui comprova os números que justifica esse reajuste, né? Lembrando que o etanol impacta na gasolina. A diferença do hidratado para o anidro é só a questão da água. O etanol é o mesmo, é que o anidro não tem água. E o hidratado tem, como diz, hidratado tem 7% de água. É isso aí. Bora para a pauta 4. Brasil volta a ser o 8º em número de veículos produzidos no mundo, hein? E aqui nós estamos falando, Daniel, de veículo a combustão, tá? Sim. Então o Brasil produziu muito. É o 8º lugar no mundo. Eu trouxe alguns números aqui, Paulo. Então, vamos mostrar esses números. Eu quis trazer essa pauta porque as pessoas dizem, o mundo agora é caminho para o elétrico. Mas não só, tanto é que combustão explodiu a venda de veículos no Brasil. É isso aí, é o que mais está vendendo, né? Eu trouxe algumas informações, Paulo. Olha só, quantas fábricas existem no Brasil? Você sabe? Eu não sei. 52 fábricas. De carros. De veículos no olha Brasil. Olha aí, muita pessoal. fábrica. Eu não sabia. É muita. Tem muitas pequenininhas. É mais que uma por estado. Duas por estado. Duas por estado. É como se tivesse 2 fábricas de carro por Nós estamos falando de fábrica de carros, hein, amigo? E concessionárias que vendem os carros? Será que tem 1.000? 4.122. É quase uma para o município, Daniel. Nós temos quase 6 mil municípios. Agora, vamos calcular que a média de postos de combustível no Brasil é 44 mil. A gente está falando que 10% de postos é para vender veículos. É para vender veículos. É muita concessionária, hein, amigo? É muita concessionária. E muito posto também, né? E muito posto de gasolina. Mas o posto precisa estar em todo lugar, né? Em todo canto, né? Concessionária não precisa, né? Exatamente. E trazendo aqui, eu não vou citar todos, mas eu trouxe os 50 carros mais vendidos de 2024. Essa é uma boa, vamos lá. Número 1, Fiat Strada. 144 mil carros. Segundo, e olha Polo, que a Estrada é aquele... É o utilitário pequeno. Utilitário pequeno, isso. O custo dele é muito bom pelos benefícios que ele traz. Sim, perfeito. Né? Eu acredito que ele tem esse número, Quantos Paulo? Carros? 144 mil. Caraca, 600. meu velho. Eu acredito que muitas empresas compram a Estrada, então ela acaba vendendo muito. Segundo, o Polo, que já não é... né, para a empresa, Volkswagen Polo, depois veio o Chevrolet Onix. Não vou citar os restos, são carros tradicionais, mas eu queria trazer... Entre os carros populares, qual o primeiro aí? Os 1.000 cilindradas, que é o Mob, o Up... O Onix, né, ele entra em terceiro, aí HB20, quarto. HB20. O Argo, né, em quinto, aí depois vem os maiores. Mas eu trouxe essa lista com 50 para falar um pouquinho de um elétrico que apareceu nessa lista. Olha aí! Apareceu um elétrico... você sabe qual é esse primeiro elétrico mais vendido? Está no ranking de 35º. Dolphin Mini da BYD. Quase 22 mil carros. Caraca, muito carro. É muito carro. Produziu muito, estou falando de um. Depois eu vou trazer das concessionárias também, para a gente falar qual foi a concessionária que trouxe mais elétrico e mais híbrido. É isso aí. São números aí que a gente vai falar bastante aqui esse ano, Paulo, então, porque isso vai influenciar muito o mercado de combustíveis. E nessa minha viagem de 5.000 quilômetros, eu percebi muita coisa, porque eu fui no híbrido. Olha aí, eu fui no híbrido e outra coisa. Vai mudar a rotina do brasileiro que tem híbrido, os postos de combustíveis. Muito interessante. Sabe por quê, Paulo? Já vamos entrar. Diga aí. Um carro híbrido, eu fui num Tigo 8 híbrido. É um carro excelente, anda muito bem, tem mais de 300 cavalos, e ele roda 85 km só no elétrico. Só no elétrico. Um problema que ele tem é que o tanque é pequeno. Por causa da bateria. A cada 200 quilômetros eu tinha que abastecer. Meu Deus, aí é Ou seja, se eu não me programasse qual cidade eu vou abastecer, qual cidade eu vou abastecer, eu ficava sem combustível. Mas você não pode, eu não parava para carregar. Você não pode decidir a hora que você usa ou não o elétrico? Então, só que ele só dura 80 quilômetros, lembra? Então eu gastava... Eu sei, mas se você rodar 200, você tem que ver uma cidade que seja menor que 80, né? Porque senão você fica na mão. Isso. Na verdade, ele roda 330.
Só no combustão. Só que andando ali um pouco mais rápido, ultrapassagem, ele não faz isso. Perfeito. Ele faz menos. Né? Aí, beleza, vamos supor, Paulo, que eu estou com um tanque cheio e a bateria cheia. Sim. Eu não posso jamais começar uma viagem gastando só o elétrico. Porque o elétrico ele vai combinar com a combustão e trazer a melhor performance do carro. Não sei se você já ouviu, mas Paulo. O carro faz isso sozinho. Ele faz sozinho, mas eu tenho que já sair informando para ele, eu quero que você carregue o máximo de bateria possível. Entendi. E eu tô te dando já a bateria carregada. Dure o máximo possível. Por quê? Por exemplo, esse meu carro ele tem 300 cavalos, Paulo, com os 3 motores, 2 elétricos e a combustão. Se eu ficar sem nenhuma bateria, eu não tenho nem 150 cavalos. Caraca, é mesmo. É por isso que o híbrido ele é tão odiado ainda no Brasil. Entendi. Porque a pessoa viaja, ela não sabe fazer essa combinação de recarregamento da bateria durante a viagem. E se usar somente E aí, numa subida de um híbrido... Se usar só a combustão, já era. Ele não consegue. Tem uns exemplos em São Paulo de carros BYD, 200 mil, 250 mil, 300 mil reais... perdendo para um caminhão numa subida. Olha aí, cara. Por quê? Ele não conseguiu fazer a configuração ideal do carro desde a saída. Fica pesado. Exato. E ele não tem 2 motores ativados. Não tem 2... isso aí. Então, e o híbrido, por que eu estou falando do híbrido? Vai mudar o relacionamento com o posto. Sim. Imagine hoje 70% dos carros híbridos, Paulo, que eu vejo como tendência há alguns anos. Amigo, a gente vai precisar de mais postos, entre postos em rodovias. Principalmente em rodovias. Então, rodovia vai mudar. Nós estamos falando também de um país continental, né? Exatamente. Você tem razão. Passei uma dificuldade, Paulo. Eu cheguei em um posto e ele nem marcava mais a quilometragem, nem no elétrico e nem no combustão. Ou seja, quase que eu fiquei no meio da estrada sem combustível. Caraca, meu rei. Foi logo que eu saí de Brasília. Eu não sabia que ele ia durar tão pouco, né? Entendi. Então, mudanças de rotina de carro híbrido vai mudar rotina de posto. Vai mudar. Interessante essa sua viagem, hein? E a gente vai falando mais sobre isso. Tem mais coisa, viu? 5º item, carro elétrico avança e demanda mais infraestrutura. Já viemos falando isso, né, Paulo? Sobre carregamento já está de demanda. carro. Aqui em Brasília, inclusive, está um caos. Está um caos, Daniel. Está todo mundo reclamando, não tem aonde carregar. Não tem aonde instalar, Paulo. Eu estou há 6 meses tentando instalar um carregador elétrico e não consigo. A energia não ajuda. Não tem como. Ela não tem subestação para fornecer. Não é barato refazer toda essa estrutura. E um exemplo que fica bem claro na minha cabeça, que eu já ouvi de outras empresas, você imagina, você instalando um carregador de alto custo, mas de alta velocidade, e na hora que você liga no carro, a energia do bairro cai. Você imagina uma situação dessa? Já pensou eu ligar ali, tô com um carro para carregar, porque ele puxa muita amperagem, né? E ele gasta toda a energia ali do bairro. Ele puxa a amperagem toda. Alta tensão, né, amigo? Será que tem preparação Brasília para isso? Então, ele está dizendo aqui que cresceu 89%, né? A eletromobilidade. Cresceu, né? 89%, é muita coisa, quase o dobro, comparado a 2023. Quase o dobro. Se a gente tinha São ali... 177 mil emplacamentos. É muita coisa. No Brasil, é muita coisa. Montadoras chinesas começam a produzir carros elétricos no Brasil em 2025. A gente está falando da BYD, que está preparando lá na Bahia. Exatamente. E aí eu trouxe outros números, né? Você trouxe número alarmante aí. Alarmante não, mas que chama a atenção. Isso. Nunca se vendeu tanto carro elétrico no Brasil como em 2024, Paulo. Quando foram emplacados 61.600 carros, esse resultado é mais que o triplo dos 19 mil. Ou seja, em 2023 foram 19 mil e agora 177. É um crescimento enorme. É exorbitante. É isso aí. E sabe onde é que estão esses carros, Paulo? Diga aí. Eu fui até Fortaleza, eu fui até o Nordeste, eu dei 5 mil quilômetros. Está tudo aqui em Brasília, São Paulo, não está no Nordeste. Não está no Nordeste. Lá em Fortaleza eu vi uns 4 BYD, sabe? Brasília tem muito hoje. Brasília tem tá muito. Lotado. Não tem como você passar em Brasília 5 minutos e não ver uns 3. Toda hora tem BYD. E seja o Mini Dolphin, né? O Yuan. Muito BYD. Muito BYD. E a Aval, hein? Sim. O Aval com híbrido, né? Eu estou sabendo, o Aval tem muito. Que é um híbrido, né? E está no ranking aqui, daqui a pouco a gente fala dele. Então, o carro elétrico é isso. Agora, qual é o futuro, Paulo? Estamos falando de carros elétricos, estamos falando desse aumento. E o futuro? Então, qual é a representatividade que a gente vai ter? O que você acha? Será que ele vai crescer de novo esse número esse ano? Qual a representatividade que a gente vai ter
no mercado comparado com 2024. O que você acha para esse ano? Hoje, eu tenho os dados de hoje. O que você acha do crescimento? Olha só, ao observar todo o mercado de automóveis comerciais leves no universo de 2.400.000 emplacamentos, foi isso que foi emplacado em 2024. De todos os veículos elétricos, a gente está falando de híbridos e só elétricos, representam 2,5% do mercado. Ou seja, cresceu muito, mas é um número muito pequeno, né? Você pensar em 100%, 2,5% é um pontinho ainda. Sim, é um pontinho. Cresceu muito, mas ainda é um pontinho. Agora, será que vai para 5% ano que vem, Paulo? Eu não acredito. Também não. Híbrido, talvez, ou até ultrapasse, mas só elétrico, eu acho que não. Acho que não cresce como está crescendo, não. Mas é só opinião minha aqui, né? Vamos seguindo. Preços do petróleo, vamos voltar lá para o petróleo, né? Isso. Devem sofrer com excesso de oferta em 2025 e 2026, diz AIE. Opa, a gente vai ter sobra de petróleo. Então, eu trouxe essa matéria porque, né, o ano de 2025 foi um ano muito forte nos Estados Unidos. 2024. 2024, desculpa. E vai ser em 2025, mais ainda. Ontem o próprio presidente falou, né? Eu acredito nisso, Paulo. Eles vão produzir petróleo, talvez até para exportar, né? Os Estados Unidos têm uma vantagem, né? Qualquer um, pode montar uma petrolífera e desenterrar petróleo. Lá não tem licença ambiental, lá não tem IBAMA, que está nessa perena aqui na questão da foz do Amazonas, né? Você não depende de licenciamento ambiental. E agora o presidente decidindo sair de todos os protocolos de Paris, né? Então não vai ter limite. Não vai ter controle e limite. É o país que tira o petróleo mais sujo do mundo, que é o de xisto, e é muito petróleo de xisto. Eles aumentaram muito a produção. E essa decisão faz com que o petróleo que tem hoje no Alasca, o medo do Alasca é a sujeira, essa coisa, vai explodir. Então, eu creio que vai, não só o que eles estão prevendo, é porque vai sobrar petróleo mesmo, né? E isso, o que vai acontecer? Eu acho que o Brasil precisa urgentemente resolver essa questão da foz do Amazonas, porque o IBAMA, que fica com essa picuinha aí, na minha opinião, apesar de eu ser um defensor ambientalista, né? Mas é muito longe, é 500 quilômetros, não tem a menor condição. Eu acho que nós vamos perder o boom do petróleo, porque daqui 20 anos eu acho que o petróleo não vai ser o maior mais, né? Eu acho que seria as energias renováveis, solar, eu acho que eólica. O mundo está perto de atingir a fusão nuclear. Os submarinos atômicos americanos são fissão nuclear. Você está perto de atingir a fusão nuclear. Você vai ter carro, tudo com fusão nuclear, né? A tecnologia está avançando muito, Daniel, né? Esses robôs que a gente vê aí, tudo, então está muito avançado, muito, muito avançado. Então, eu acho que a combustão mesmo não vai ser o futuro, vai ser a energia renovável e tudo mais. O que você fala de futuro, Paulo? Você está falando de 1 década, 2 décadas? Em 2 décadas, mas em 2 décadas... Passa rápido. Passa rápido. Esse que é o ponto. Há pouco tempo a gente estava falando da virada de 2000, né? 2000, do ano 2000, lembra quando a gente estava discutindo? Pô, sim, vem o novo milênio. Já nós estamos com 1/4 do novo milênio, Daniel. 2000, hein? Nós estamos em 2025. É 1/4 do novo milênio, 1/4 do século. 1/4 do novo milênio. Olha que reflexão. 1/4 do século nós já andamos. Do século. 1/4 do século. É muita coisa, hein? É muita coisa. Então, para 2050, 2040, inclusive... É só mais 25 anos. É muito rápido, velho. É muito rápido. Então, eu acho que o Brasil precisa e vai sobrar petróleo porque já está sobrando, né? O barril de petróleo não está maior porque há uma... Qual o preço que está hoje do barril? $78, mas nós estamos falando alto, que hoje há uma guerra na Ucrânia, né? Que ainda proíbe a exportação da União Soviética. Então, meu amigo, vai estourar e eu acho que vai sobrar muito petróleo e o Brasil pode perder o time para isso. E falando nisso, Petrobras bate recorde de produção de gasolina e diesel em 2024. Isso, verdade. Quase 24 bilhões e meio de litros de gasolina. 24 bilhões e meio de gasolina, bateu o último recorde em 2014. Agora veja, eu trouxe essa pauta pelo seguinte, cara. Desde a era Temer vinha sendo feita uma desconstrução
que eu já disse declaradamente aqui, particularmente, eu sou contra a privatização da Petrobras. É um patrimônio nosso, da União, e é a única moeda de troca que o Brasil tem hoje. Mas você acha que isso vai entrar em... Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que de 2014 começou a cair a produção, que começaram a esvaziar as refinarias. Né? Começou a esvaziar as refinarias, que são uma produção interna, para tentar vender assim como a BR foi vendida. E hoje bate recorde. Né? E o diesel, que foi o menos esvaziado, bateu o recorde em 2023. E isso que não entrou em operação ainda o segundo trem da Abreu e Lima. Então, nós estamos falando aí que o Brasil vem conseguindo suprir as suas necessidades. Né? Então, eu creio claramente que quando entrar em operação daqui 5, 6 anos da Abreu e Lima, o Brasil não precisará mais importar o diesel. Aí ficará mais fácil a Petrobras fazer seu preço. Né? Hoje, o preço nos Estados Unidos não oscila mais como oscilava com o mercado internacional. O preço nos Estados Unidos, o petróleo história, ele não sobe tão rápido assim, porque o próprio mercado americano já vem fazendo o que se faz quem tem sobra de produto, que é atrelar o preço com o mercado internacional, mas com a lucratividade da empresa, que é o que a Petrobras está fazendo. Por isso que a Petrobras vem fazendo isso e não vem dando problema. Por quê? Porque todo mundo já vem fazendo isso. Os Estados Unidos faz isso. Ele não fica mais... o petróleo sobe, gasolina nos Estados Unidos sobe. Antes era assim, porque os Estados Unidos importava 7 milhões de barris. Foi caindo, hoje ele não importa. Ele importa, às vezes, produto refinado, que é diferente, é uma questão de comércio, né? Exporta petróleo e produto refinado. Então, eu trago isso para mostrar que a Petrobras vem fazendo o papel dela, ou seja, batendo recordes de produção dos combustíveis que nós precisamos no Brasil. É isso aí. E com resultado positivo, mesmo com margens negativas. Né? E como nos últimos 10 anos não aumentou o consumo desse produto. Por quê? Porque novas energias, o biocombustível, ele vem tomando espaço do crescimento vegetativo do consumo. Né? Então, se aumenta a quantidade de carros, se aumenta a quantidade de estradas, se aumenta a quantidade de... Mas o biocombustível vem suprindo essa demanda de produtos. Então, quando você cresce o consumo, mas você bota 14% de biodiesel, o biodiesel toma o lugar dessa importação do diesel. Quando você cresce o consumo de gasolina, você bota o etanol... O etanol que agora o etanol, inclusive, do milho vem explodindo a produção. Lembrando que o milho, gente, você pode produzir o ano inteiro. Você produz no primeiro semestre... Não tem safra entre safra. Não tem entre safra de milho. Né? Que é os Estados Unidos, a maior produção de etanol dos Estados Unidos é de milho. Os carros da Fórmula 1 Indy rodam com etanol produzido pelo milho. Olha aí. Muito bom. E você já está falando um pouco da pauta 9, que é a próxima produção do biodiesel, chega a 77 bilhões de litros em 20 anos. Então, nós estamos falando de uma coisa exorbitante. Exorbitante. Tem mais algum país, Paulo, que utiliza o biodiesel, assim como o Brasil? Não. É só o Brasil. Vou pesquisar, Daniel, mas o Brasil é vanguarda nisso. A gente sabe. E só a gente sabe que tem um problema que é justificável dos motores. Mas assim como não existia o carro flex, e hoje tem o carro flex, deixou de ser problema. A gente não é contra o biodiesel, o problema é o percentual, igual a gasolina com percentual de 27%. Então, e aí, graças a Deus, no projeto que foi aprovado do combustível do futuro, que tem o aumento do biodiesel no diesel, que tem o aumento também do etanol na gasolina, assim como tinha a necessidade de fazer estudos do etanol por causa dos carros importados, passou-se a ter, o relator ajudou e aprovou, também vai ter estudos constantes para aumentar até que os motores possam ter isso. Né? Então, assim como você tem a Arla, tem que pôr a Arla no S10. Né? Então, o biodiesel, eu trouxe essa pauta para dizer, não tem volta no Brasil, está muito claro, né? Até porque o biodiesel, além de poluir menos, é como eu acabei de falar, já entrando na pauta, que era para falar isso depois. O biodiesel vai suprir a demanda crescente do mercado de produto diesel. Se a demanda cresce 2%, você bota 2% de biodiesel... Já resolveu o problema. Isso. E com o aumento da produtividade das refinarias,
você torna o país autossuficiente também no refino. Então, é isso aí. Essa é a ideia. Então, é importante trazer esses números, que o país vem fazendo o trabalho dele, há incentivos do Estado. O projeto, as últimas informações é que o projeto Combustível do Futuro trouxe muito bons negócios, é um bom negócio, né? Eu conheço uma revendedora aqui do Distrito Federal que montou uma fábricazinha de biodiesel, do lado de um abatedouro, né? Que você pode fazer de sebo de animal. De gordura, assim. Então, ela está se dando bem, cara. Mesmo? Está dando certo? Muito bom. Está dando muito. Graças ao aumento de preço ao longo desses 4 anos pós-pandemia. E a oferta e demanda, né? Como está tendo muita demanda do biodiesel e pouca oferta, então cabe quem quer investir mais indústrias do biodiesel. É isso aí. Turquia e Brasil são os principais compradores de diesel russo. Eu já falei isso no início. Já falamos. Né? Então, o Brasil hoje... o Brasil não tem retaliação por isso, porque ele tem um acordo dos BRICS e que é respeitado pela economia internacional. Então, houve uma decisão na ONU, né, de fazer embargos, né, à União Soviética, mas aqueles que já tinham um acordo mantém-se. Está se mantendo, né, até por causa dos BRICS e tal. Então, o Brasil... E eu acho que mais por interesse do Brasil do que da Rússia. Exatamente. E a Rússia está vendendo também. E eu acho que é por isso que está faltando diesel, apesar da defasagem. É preço, porque o preço da Rússia está muito baixo. Muito baixo. O preço do mercado. Que é o único jeito dela vender. Exatamente. Está disparando o preço do mercado internacional e continua chegando no mesmo preço aqui. Então está competitivo ainda. Perfeito, Paulo. E a gente vai ter aqui a última pauta para a gente debater os últimos itens para dar o nosso resumo de janeiro de 2025. Preço da gasolina no Brasil sobe 10% em 2024, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas se mantém abaixo da média mundial. É isso aí. Então, ou seja, comparado ao mundo, nosso combustível ainda é muito barato. A gente reclama, né? Mas é preciso... A gente não paga em dólar o combustível, apesar de ser cotado em dólar lá o petróleo. Se você pensar que hoje a gasolina, 1 litro... está R$6 e pouco, o dólar está 6, nós estamos pagando $1 por litro, né? Quem que não quer pagar $1 por litro? O mundo inteiro quer. Vai nos Estados Unidos, todo mundo vai morrer de alegria por pagar $1 por litro de combustível. É isso, Paulo. Cumprimos aqui nossa pauta com os 11 itens e eu trouxe mais alguns dados de 2024, Vamos lá. Sabendo que esse mês é o primeiro aqui de 2025. Sim. Bora falar um pouquinho de carro, porque isso pode afetar nosso mercado. É o mais importante. Carros elétricos mais vendidos do Brasil em 2024. BYD Dolphin Mini, em primeiro lugar, com 22 mil carros, a gente já citou. O segundo é o BYD Dolphin, ou seja, BYD está dando de braçada, não é à toa que eles estão montando a fábrica na Bahia, e eu não sei ainda se vai valer a pena ou não, mas eu acho que eles entraram com elétrico para chamar atenção, mas o foco deles vai ser híbrido, viu? Você pode perceber que os últimos modelos chegaram, são mais híbridos, né? Carros híbridos mais vendidos no Brasil em 2024. Primeiro lugar, GWM, aí já muda, o BYD está em segundo lugar. Já está em segundo? Segundo lugar. Quando a gente fala híbrido, a GWM com aval é primeiro lugar, com 22.900 veículos. Vendeu muito carro também. Caraca, é muito caro. Um carro caro. Não, a gente está falando de um carro de 220 mil para cima, né? Uhum. E está vendendo aí bastante carro. BYD fica em segundo, a Toyota em terceiro, com Corolla Cross. Olha aí, então a gente está antenado a essa questão de elétricos pelas mudanças de mercado, né? Ainda não incomoda, mas foi surpreendente. Você vai trazendo aqui para nós, Daniel, essas coisas interessantes que você teve na sua viagem, né? Porque essa viagem eu percebi muita mudança de consumo de posto. Viu? Muito interessante, cara. Né? Muda muito. Isso aí vai mudar, viu? Vai mudar o consumo. É isso aí. E a fabricante que mais vendeu carro elétrico, então eu citei, mas agora eu tenho um número, a BYD é a que mais vende, com 71% do mercado de elétricos. No mundo e no Brasil? No Brasil. Caraca, é muita coisa. 71% das vendas elétricos é BYD. Ou seja, ela está dominando esse mercado. Quem entrou, tu deve lembrar um pouco, a vender só elétrico foi a Jack. A Jack está em 4º lugar. Ela já perdeu para a Volvo, para a GWM. Caraca. E está ali próximo à Renault. E aí é preço, né? Então, a Jack era barato, né? Só que a qualidade da BYD em design é imbatível, né, amigo? Eu lembro que você trouxe numa feira aqui, né? Cara, se você olhar na Jack,
o carro deles é elétrico. O carro da BYD. E vê o da BYD, você fala, pelo amor de Deus, não dá para comprar um Jack Moto. Sabe por que a Jack está vendendo, Paulo? Porque ela tem caminhão. Interessante. Em caminhão, a Jack, ela dá um passo à frente, porque a BYD não vende caminhão. Agora, por isso que eu disse aqui no começo, Daniel, foi bom você trazer essa informação aí, né? A China hoje está numa vanguarda de tecnologia que a gente não entende ainda. Lá atrás, não entende ainda. Ela lançou há pouco tempo um jato dela que é de 6ª geração. Uau! Não se sabe ainda o que esse jato faz direito. Mas tudo que o F-38 dos Estados Unidos, que é o de 5ª geração, que é considerado o melhor do mundo, ele faz. Mas a China não entregou tudo que faz ainda esse jato dela de 6ª geração. Tem muita novidade. Eu não sei se você viu, Paulo, mas no final do ano passado lançou a Zeekr. O carro, né, elétrico, temos elétrico dele, já está abrindo a concessionária aqui em Brasília, já tem concessionária aberta em São Paulo. Não sabia. E o carro é incrível. O BYD fica simples perto da Zeekr. A Zeekr é uma fabricante da Volvo. Mas no Brasil a fábrica? Não, a fábrica não fica aqui. Mas a fabricante que fabrica a Volvo é a mesma da Zeekr. É o mesmo dono, o mesmo grupo. E o que eles estão trazendo... Preços bons, competitivos? Preços, mas bem competitivos. É igual o BYD ali. Igual o BYD. Só que altíssimo nível. Pra você ter ideia, tem um carro dela, Paulo, que a porta abre e fecha por botão. Você não mais tem que empurrar a porta. É botão, a porta abre, botão, a porta fecha. As 4 portas. As 4 portas. Sensacional. Você chega no porta-mala, você muda a posição dos bancos por botão de todos os bancos do carro no porta-mala. Sensacional. Ou seja, eu quero rebater, eu não tenho que ficar puxando a alavanca. É no botão, ele vai baixando, indo para frente, fazendo tudo. Então, vai mudar. O mercado de carros vai mudar muito em 2025, 2026, Também Paulo. acho. E a gente tem que estar antenado. Porque o nosso setor de combustível... Por que a gente está falando de carro, né? Porque o setor de combustíveis vai começar a ser influenciado por isso. Agora, antigamente não era. Agora o que eu acho importante aqui também falar é que o Donald Trump ontem isolou o carro elétrico, né? Sim, falou que não vai entrar, não precisa desse carro. Que não precisa, que não é o que eles querem, não precisa de carro elétrico e... O negócio é combustão. É combustão. Que o americano não quer carro elétrico, não vai ter, que não vão investir, não vai ter fábrica, não vai ter nada e que não vai entrar carro chinês lá. Minha percepção hoje, Paulo, com relação a carro elétrico, é que daqui a pouco ele vai chegar num ponto que ele não cresce mais, tá? Eu também acho. Esse crescimento foi muito rápido, eu não sei se vai ser o mesmo crescimento de 2025, pode ser que seja, mas vai ter uma hora que ele não vai subir mais. E na minha opinião é o seguinte, como eu sempre disse, o fator mais preponderante para o carro elétrico não vingar dessa forma de ocupar tudo é porque o problema do mundo ainda é energia elétrica. Perfeito. Ainda é energia elétrica. Não adianta você incentivar preço barato, que pode ser feito. O preço é caro hoje devido a isso, literalmente. Não há energia suficiente e não há estrutura. Falamos isso aqui hoje. Né? Não tem onde carregar carro elétrico aqui no Distrito Federal. E em Brasília tem muito carro elétrico, né, Paulo? Mas você sabe por que não cresceu mais? Porque o centro da capital de Brasília é por muitos prédios. Os condomínios não estão aprovando carregador elétrico em garagem, por causa do risco. Muito alto. Primeiro, o custo é muito alto para você instalar individualmente, com controle individual. E aí o cidadão... E segundo, o risco de... Eu acho que tem muito carro elétrico. Eu não tenho pesquisa, mas eu acho que mais da metade do que roda de elétrico no DF hoje é Uber. Interessante. Eu já vi alguns. Eu já vi vários. Mas eu acho que a conta para eles fecha, viu, Paulo? Eu já fiz essa conta conversando, fecha e é bonito, hein? Ele se paga rápido, independente se o carro não vai valer nada. Porque quando eu vejo os carros elétricos mais populares, mas quando eu vejo o que tem menor quantidade, que é o mais de luxo, sempre estão na redondeza de classe A e B. É isso aí. E o carro elétrico que eu vejo roda muito, eu já peguei vários Ubers, tudo o Dolphin, elétrico. Né? O Dolphin tem para todo lado. É isso aí. Mas é isso aí, Daniel. Bora encerrar então o nosso primeiro podcast de 2025. Primeiro podcast. Foi incrível estar aqui com você. 11 pautas, debatemos, falamos de muitos dados de 2024 e a gente está antenado em tudo que acontece em posto de combustível no Brasil. É importante dizer que a gente vai voltar com mais frequência, porque estava todo mundo de férias, né? Nós merecemos também férias. A gente quer toda semana, né? É isso aí. Tá faltando, eu acho que é patrocinador, hein, Paulo? Patrocinador, a gente roda Estamos abertos aí, viu?
É isso aí. Se você tem interesse em patrocinar e ajudar o nosso podcast, O Dono do Poço, estamos aqui abertos para divulgar a sua empresa, o seu negócio, para todos os donos de postos de combustíveis do Brasil. Não é isso? E para aqueles que querem chegar aos donos de posto. Tem muita gente, tem muito motorista também que assiste quem quer se tornar dono de posto. Um grande abraço, excelente janeiro de 2025 e a gente se encontra por aqui, no Dono do Posto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.